Por isso que Jesus fala para ele: vai embora, que a sua filha já foi curada. E eu quero fazer uma aplicação dessa mensagem, e eu vou falar com vocês aqui hoje 3 características dessa mulher que me chamam a atenção e que certamente vai chamar a sua atenção também. A primeira característica é sobre o poder da intercessão. Essa mulher se levanta como uma intercessora. Ela não vem buscar por ela mesma. Ela não vem para resolver o problema dela mesma ali, propriamente dito, pessoal. Mas ela vem interceder por alguém. Ela vem para resolver o problema de alguém. Ela vem para buscar por alguém. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, mostra para a gente exatamente isso. Olha que interessante, ó. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Então o que essa mulher faz? Ela está se colocando na brecha por alguém. Ela está orando por alguém. Eu quero conversar com você um pouquinho nessa manhã sobre o poder da intercessão, sobre o poder que tem orar por alguém. Talvez eu e você somos resultados da oração de alguém. Talvez você se converteu não porque um belo dia Deus olhou para você e falou: vem aqui, filhinho, ou porque você mesmo pensou por si só: poxa, eu preciso me converter. Não, talvez você é o resultado da oração de alguém. Eu lembro o Isaac. Cadê o Isaac? Tá aí? Isaac tá ali. Tem a Manu, estava aqui, ela estava aqui ou não? Tá ali no fundo. Manu, Adriano vieram para a igreja esses dias e viram o Isaac cantando aqui. E eles eram vizinhos do Isaac. E aí o Adriano falou: pastor, esse cara não dava paz. Era pingaiado. A casa dele era só som alto e festa, e cerveja, e bebida. E o Adriano falou: e a gente orava por ele. A gente orava por ele. Eu morava lá perto dele, eu orava por ele. Em vez de eu amaldiçoar, falar: esse vizinho não presta, esse vizinho é um desgraçado, esse vizinho... Eu orava para Deus alcançar ele. E aí, na hora que ele viu o Isaac aqui, que ele chegou no culto, que ele viu o Isaac aqui, ele disse que começou a chorar. Naquele momento Deus já ministrou o coração dele. Por quê? Porque ele intercedeu por alguém. E com certeza a oração dele também repercutiu na vida do Isaac. Então orar por alguém funciona demais. Em vez da gente fazer declarações contrárias sobre a vida das pessoas, vamos aprender sempre a interceder pelas pessoas, pelo poder que existe na intercessão. Porque quando eu intercedo, eu estou me unindo ao Espírito Santo e a Jesus. Por quê? Porque os 2 maiores intercessores que nós temos é o Espírito Santo e Jesus. São os nossos intercessores. Mas quando eu me uno em oração em favor de alguém, eu estou me unindo ao Espírito Santo e a Jesus. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Olha que interessante. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Continua. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então olha que interessante, o Espírito Santo é o nosso intercessor. E quando a gente se une para interceder também, aprender a interceder, porque interceder é diferente de orar. Oração é uma coisa, intercessão é outra. Oração, você está orando pelas suas demandas, colocando diante de Deus, conversando com Deus acerca de você e dos seus interesses. Mas quando você intercede, você está conversando com Deus a respeito de alguém, ou a respeito de algo que não está limitado aos seus interesses pessoais. Então intercessão é isso, é você se colocar na brecha em favor de algo. Por isso que ele fala aqui em Ezequiel: eu procurei alguém que se colocasse na brecha pela cidade. Alguém me perguntou um dia: pastor, aqui na Templo Vivo tem ministério de intercessão? Eu falei: não, nós não temos um ministério de intercessão, mas temos muitos intercessores. Eu creio em nome de Jesus. Não necessariamente precisa ter um ministério de intercessão, mas todo crente deve aprender a desenvolver a intercessão
na comunidade. Interceder por aquilo que não necessariamente se resume aos seus interesses pessoais. Interceder pela cidade, interceder pela empresa, interceder pelo patrão. Interceder. É muito importante a gente aprender essa dinâmica da intercessão. O versículo 34 de Romanos, põe lá no 34. Aqui mostra o Espírito Santo intercedendo, e no 34 mostra Jesus, ó. Quem os condenará foi Cristo Jesus, que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também o quê? Intercede por nós. Então há uma intercessão do Espírito, e há uma intercessão de Jesus a respeito de nós. Então quando nós nos colocamos na brecha para orar, para interceder por alguém, para interceder por alguma pessoa, nós estamos nos unindo ao Espírito de Deus. Uma coisa que eu acho muito interessante é que quando nós aprendemos a interceder, eu quero contar uma experiência para você. E quando nós começamos a nossa igreja aqui, há 15 anos atrás, nós começamos a praticar a intercessão para várias coisas que hoje estão materializadas aqui. Então, por exemplo, quando eu comecei a igreja, nós não tínhamos ninguém que tocava um instrumento musical. Então eu lembro que a gente, com as poucas pessoas que tinha, eu dizia: gente, vamos interceder para Deus mandar os nossos ministros. E a gente começava a fazer declarações. O baterista, o baixista, o guitarrista, o tecladista, o que toca violão, os back, as vozes. O ministério infantil, nós também declaramos e começávamos a interceder nesse sentido, pelas coisas que ainda nós não tínhamos, mas que nós estamos declarando que elas viriam à tona. Então a intercessão ela pode mudar cenários. Olha o que a Bíblia fala a respeito dos governantes e como nós temos que nos comportar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões. Por isso que eu falei que não é a mesma coisa, porque a própria Bíblia está fazendo questão de mostrar isso. Olha, eu recomendo, uma recomendação bíblica, eu recomendo que se façam súplicas, que se façam orações e intercessões e ação de graças por todos os homens. O que é ação de graça? Ação de graça é você agradecer antecipadamente. Isso é ação de graça. Eu estou agradecendo antecipadamente pela oração que eu acabei de fazer por alguém. E aí a Bíblia fala o quê? Continua, por favor. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica e com toda piedade e dignidade. Uau! Que interessante. A Bíblia está dizendo que se eu interceder por aqueles que estão ocupando posição de autoridade, por aqueles que estão ocupando uma cadeira no poder executivo da cidade, no poder legislativo da cidade, no poder judiciário da cidade, da nação, a Bíblia está dizendo que se eu aprender a fazer intercessões por essas pessoas, o resultado vai reverter, vai voltar para mim mesmo, porque eu vou ter uma vida pacífica e com piedade e dignidade. Agora, comumente, o que a gente faz? A gente se pega fazendo, gente. Todo mundo faz, ou boa parte das pessoas fazem. A gente tem uma tendência muito grande de criticar a política, criticar quem está no poder, chamar de ladrão, chamar disso, chamar daquilo outro, e a gente não aprende a orar por essas pessoas, a interceder por essas pessoas. Muito pelo contrário, a gente tem as nossas preferências políticas e partidárias, e aí a gente rotula e diz: não, fulano de tal, ciclano é uma porcaria, o governo dele é uma porcaria, não sei quem e tal. O nosso dever como cristão, inclusive agora, eu sei que muitos aqui votaram no Bolsonaro, outros talvez votaram no Lula. Nós como cristãos, independente, às vezes eu vejo pastores respondendo na caixinha de pergunta, sabe, demonizando. Eu entendo que existe uma ideologia por trás de tudo, mas o meu dever e o seu dever como cristão é interceder.
mesmo contra a nossa vontade. Nós precisamos interceder. Por quê? Porque é uma recomendação bíblica. Interceder para quem está sentado nessa cadeira, na posição de autoridade. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida pacífica e uma vida piedosa. Então nós precisamos aprender a fazer esse tipo de oração. Senhor, converte o coração. Perguntaram: ô pastor, você oraria pelo Lula? Só se fosse para expulsar os demônios dele. Então as pessoas têm essa imagem. Eu não estou aqui fazendo defesa de ninguém. O meu rei já não perdeu a eleição. Ele continua no governo, chama Jesus. O meu rei continua sentado no trono, governando a nossa vida. Mas tem pessoas que têm essa mentalidade equivocada. E biblicamente falando, a Bíblia nos convida a interceder por todos os homens, por todos. Os que a gente gosta e os que a gente não gosta. Continua para mim, por favor, o 3. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador. 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então eu entendo que Deus vai alcançar pessoas. Muitas pessoas serão alcançadas pelo poder da intercessão. Por isso que lá na nossa célula, onde a gente está frequentando, a gente tem que aprender também a fazer orações pela vizinhança. Falar o nome dos vizinhos que a gente quer. Em vez da gente criticar o bêbado, criticar o gadareno que tem lá no seu bairro, pessoas problemáticas, pessoas que gostam de causar confusão, nós precisamos olhar com o olhar de Jesus e fazer declarações sobre essas pessoas. Intercessão. Senhor, eu intercedo pela vida do fulano de tal, porque eu sei que o Senhor quer que ele seja salvo. Eu sei que o Senhor deseja que essa pessoa se salve. Ainda que ela seja uma pessoa problemática, ainda que essa seja uma pessoa que ela está causando na sociedade, eu sei que o Senhor quer que essa pessoa se salve. Eu sei que essa é a sua vontade, Deus. O Senhor deseja que essa pessoa seja salva. Então nós devemos aprender a caminhar no poder da intercessão. Como eu falei anteriormente, muitos de nós talvez somos resultados da intercessão de alguém. Eu lembro que eu não era convertido, dava trabalho para minha mãe. E minha mãe um dia falou para um tio meu: vai lá em casa, na fé dela, vai lá orar pelo meu filho. Eu não estava em casa, mas o meu tio foi lá, disse que ele foi lá, orou, ungiu minha cama, fez declarações e tal. Aquela oração talvez não foi exclusivamente por aquela oração, mas era mais uma pessoa intercedendo por mim, mais uma pessoa se levantando e se colocando na brecha pela minha vida. Então nós somos resultados, talvez, de alguma intercessão que alguém fez por nós. Outra coisa interessante sobre intercessão é sobre a dinâmica da vida. Por isso que é importante nós sermos intercessores e também termos intercessores. Diga assim: eu preciso ser um intercessor. E eu também preciso ter um intercessor. Olha para o seu irmão e fala: você quer interceder por mim? A minha esposa, falar uma coisa para vocês. A minha esposa, a minha esposa é muito reservada. Então ela não é uma pessoa que é tão carismática quanto eu. Gosto de conversar. A minha esposa não, ela é na dela. Só que a minha esposa é uma grande mulher de Deus. E eu tenho certeza, eu não estou rasgando seda. Eu tenho certeza que parte significativa do meu ministério é o resultado da intercessão dela. Porque ela se tranca naquele quarto e ela fala com Deus. E ela ora tanto. Os meus filhos, eles não são obra do acaso, eles são resultados de uma intercessão. Não é por acaso que acontecem as coisas. Nós não somos fruto de um acaso. Meu filho, eu botei ele no mundo aí, tomara que dê uma boa coisa. Não é tomara que dê uma boa coisa. Você como pai, principalmente com o conhecimento da palavra de Deus, precisa aprender a ser um intercessor pela sua família. É melhor você interceder antes do que chegar no ponto dessa mulher Ciro-Fenícia, que teve que buscar Jesus depois que a filha estava dando problema, depois que a filha já estava dando problemas.
Então, por você ter uma ideia, a gente ora até pelo casamento dos nossos filhos que ainda nem tem idade para casar, mas a gente já está intercedendo pela esposa que vai vir. E o que é interessante na intercessão é que quando a gente está vivendo a nossa vida, a dinâmica da vida, acordando, trabalhando, fazendo um monte de coisa, se a gente tem intercessores na nossa vida, nós estamos vencendo as nossas batalhas cotidianas. Êxodo capítulo 17, eu gosto demais dessa passagem. Êxodo 17, 8 fala da batalha que Josué foi enfrentar. Olha que interessante. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei a posição do alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Então olha só, ele falou assim para Josué: Josué, escolhe alguns homens e vai lutar com os amalequitas. Eu vou subir lá no topo do monte. Ah, por que, Moisés? Você está com medo? Vai se esconder? Não, porque a minha tarefa é importante. Vou subir. E ele levou quem? Ele levou Arão e Ur com eles. E quando ele chega lá no topo da colina, Josué está lutando lá embaixo. E olha o que vai acontecer. Vamos lá. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Olha só, então enquanto ele estava intercedendo, com as suas mãos estendidas por Josué, no campo de batalha, a Bíblia diz que eles venciam a batalha. Mas quando as mãos de Moisés abaixavam, os amalequitas venciam as batalhas. Continua, por favor. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Por isso que a gente precisa se cercar de intercessores, porque se um falhar, Deus vai levantar outros para preencher aquele buraco, para preencher aquela lacuna, para tapar aquela brecha. Então Moisés de repente, minha mão está cansada, estou cansado de interceder. Arão levantou a mão de um lado, Ur levantou a mão do outro lado. Nós precisamos nos cercar de intercessores e precisamos aprender a interceder. Põe isso no alvo da sua dinâmica de oração. Como que a gente divide oração, gente? É muito interessante. Qualquer hora dessa eu vou até passar para vocês aqui. Então, um período da minha oração é de exaltação ao nome do Senhor. Primeiro eu confesso meus pecados, depois eu exalto o nome de Deus. Aí depois eu vou fazer orações. O que são as orações? São aquilo que tem a ver com as minhas demandas, abrir meu coração diante de Deus. E uma parte desse tempo de oração eu também vou dividir pelas intercessões. Agora eu vou fazer intercessões. Aí eu vou começar a fazer declarações de intercessão sobre a vida de pessoas, sobre a vida ou sobre as coisas que carecem da minha intercessão. Intercedendo, levantando as minhas mãos para que as vitórias cheguem na vida dessas pessoas. Amém ou não amém? Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Segunda característica dessa mulher que me chama a atenção, e esta é o máximo, essa aqui é a cerejinha do bolo dessa mensagem, porque ela vem atrás de Jesus, intercedendo pela sua filha, orando para que essa menina, oração de intercessão por essa menina, para que ela fosse liberta, para que ela saísse daquela prisão. E Jesus não ouve essa menina, essa mulher. Ele não ouve. E às vezes isso acontece com a gente também. A gente não é escutado, não é verdade? Parece assim, poxa, eu estou orando e nada acontece, eu estou conversando e nada acontece, já tem tanto tempo que eu estou fazendo essa oração e nada vai, e o negócio não acontece. O que está acontecendo? A Bíblia está dizendo, Jesus não dizia nenhuma palavra para ela. E de repente a Bíblia vai dizer para nós também que os discípulos vêm, manda, a esposa, resolve logo o problema, essa mulher está gritando atrás da gente, resolve logo isso aqui. E de repente Jesus vai dar uma explicação, que essa explicação aqui, até a teologia fica confusa, porque dá a impressão que Jesus ofendeu a mulher, né? Jesus está chamando a mulher de cachorra.
Jesus está chamando a mulher de cadela? O que é isso? Está dizendo que não é para dar o pão do filho para o cachorro? Na nossa cultura seria uma ofensa, sim ou não? Né? Na nossa cultura. Lembrando que nós somos do Ocidente. No Ocidente, chamar uma mulher de cachorra é uma ofensa muito grande. Tem mulher que gosta, né? Não as irmãs da igreja, mas lá no mundão gosta, até dança as músicas, né? Só as cachorras. E tá lá. E tá lá. Mas tem umas que gostam. Mas eu tenho certeza que as irmãs não gostam de ser tratadas como cachorra. Mas na cultura deles é outra coisa. Então, os cães eram tidos na cultura oriental, que é a cultura onde a Bíblia foi escrita. Os cães eram tidos como algo assim muito ruim. Então eram poucas pessoas que tinham os cachorros domesticados como a gente tem. Por isso que a Bíblia vai falar aqui, Jesus vai falar assim, cachorrinhos e não cães. Então aqui Jesus está falando dos cachorros que são domesticados. Se você for estudar isso, você vai perceber que essa é a explicação do texto. Então ele está falando de cachorros que são domesticados. E na cultura dessa mulher cananeia, era muito comum, por exemplo, os pais colocarem a comida. Então Jesus está falando uma linguagem para ela entender. Os pais pegarem a comida, colocarem na mesa. O pão era a comida principal, né? A comida mais antiga do mundo é o pão. Colocava o pãozinho lá na mesa. E criança comendo pão, olha só, criança tem prioridade, vai comer o pão. Só que criança quando come, o que ela faz? Ela faz uma bagunça, sim ou não? Faz uma bagunça. E aí quando a criança comia o pão, aquele pão caía debaixo da mesa. E aí os cachorrinhos que eram domesticados iam e comiam aquele pão. Agora o mais interessante é que Jesus está fazendo essa explicação para essa mulher, só para ela entender uma coisa. Olha, eu não vim para resolver o problema dos gentios. Você é uma gentia, você não é judia. Você não é do povo de Deus ainda. Então eu não vim para resolver o problema. Eu tenho que começar pelos da casa. Eu tenho que resolver o problema dos filhos primeiro, para depois resolver o problema dos gentios. Então a explicação é essa. Não tem nada de misterioso. Jesus está só querendo dizer para ela o seguinte, ó, eu não posso resolver o problema de alguém que não é judeu. Não posso. Só que essa mulher, sabiamente, ela vai argumentar. Então o segundo ponto da minha mensagem é os argumentos dessa mulher, os argumentos de oração. Põe argumentos de oração, outra característica. Porque ela está vindo intercedendo, e agora essa mulher vai apresentar argumentos. Gente, eu não sei se você já conversou com pessoas que têm argumentos. Eu não tenho argumentos, sabia que eu tenho dificuldade. Se botar eu num programa ao vivo, para um debate, eu fujo, porque eu não tenho, o meu cérebro não processa rápido as coisas. Não processa. Se for um assunto que eu domino muito, eu vou até conseguir argumentar. Caso contrário, agora, por exemplo, eu tenho meu filho Josué. O Samuel, que é o meu filho mais velho, o download dele parece que é, sabe aquelas internet de escada? Parece que é de escada o negócio. Você fala com ele. Agora, o meu filho Josué o processador dele é muito rápido. Ele processa, você fala com ele, é na hora. Ele pá. E de vez em quando ele me deixa sem argumento. Ele pegou e falou assim pra mim assim um dia, que ele queria fazer tatuagem. Ele já botou na cabeça que ele vai ser um tatuador, ou não, um tatuado. Ele vai ser um tatuado. Mais cedo ou mais tarde não vai ter como segurar mais. Eu vou segurando até quando eu posso. E eu falando para ele, não pode, filho, não é legal, não sei o que tudo. Aí tem um pastor, hoje tem muitos pastores na internet que tem tatuagens. E pastores que eu gosto de escutar, que são pastores que têm conteúdo. Por exemplo, pastor Lipão. Então o pastor Lipão tem tatuagem no pescoço e tal. Aí eu falei para ele assim, mas não é de Deus tatuagem. Ele falou assim, por que o pastor lá tem? Foi na hora, pá. Aí eu não podia falar que o cara não é de Deus, que ele fala, você escuta o cara. Então eu perdi os argumentos na hora. Então assim, é muito interessante você ter argumentos. E essa mulher teve argumentos. Porque Jesus vem com uma negativa para ela e fala assim, eu não posso resolver o seu problema, porque pegar pão dos filhos e dar para cachorro não é certo. Aí essa mulher, ela não se contenta com não. Ela vai lá e diz assim para Jesus,
até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Naquela hora Jesus ficou sem palavras. Como, pastor? É claro que eu entendo isso numa figura de linguagem, que tudo isso é proposital. Não é que Jesus não queria atender ela. Jesus estava talvez testando ela para ver o quanto ela estava disposta a fazer para receber aquilo que ela queria. Não é que Jesus queria mandar ela embora para casa com o problema. Vai lá, sua filha está endemoniada, resolve lá. Não era isso. Mas talvez Jesus quisesse ver o quanto ela estava disposta a trabalhar para que aquele milagre acontecesse. E quando eu falo de argumentos, gente, eu não falo de argumentos humanos, intelectuais. Eu quero falar com você hoje sobre argumentos da fé, os argumentos bíblicos. Essa mulher, apesar de não conhecer a Bíblia e apesar de não conhecer a cultura do povo de Deus, por que Jesus, com uma palavra dela, dizendo que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono, por que Jesus atendeu essa mulher? Porque esse argumento dela estava relacionado com verdades da Bíblia. Quer ver? Olha só, uma lei do Antigo Testamento, Levíticos 23, 22. Olha que interessante, essa mulher não conhecia, mas ela usou um argumento que estava vinculado com os argumentos da Bíblia. Ele diz assim, quando fizerem a colheita da sua terra, não colha até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas. Então na colheita, se cair espiga no chão, não é para pegar ela. Por quê? Deixe-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então quando vocês vão fazer a colheita e cair alguma espiga de trigo ali, não é para você pegar aquilo que caiu. Aquela é para deixar no chão. Por quê? Para que o estrangeiro passe e tenha acesso àquilo. Então quando ela argumenta com Jesus, ela diz: Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está argumentando nada mais, nada menos do que leis espirituais. Ela está usando leis espirituais para reivindicar os milagres de Deus. Por que é importante a gente aprender a argumentar e fazer orações com argumento, gente? O que é oração com argumento? Oração com argumento é orar a Bíblia. Você sabe orar a Bíblia? A minha mãe esses dias chegou e falou para mim: meu filho, ela está aí ainda, ela vai estar no culto da noite. Meu filho, a mãe está sentindo isso. Eu falei: mãe, eu vou te ensinar um segredo. Você vai orar a Bíblia. E aí eu peguei e imprimi para ela alguns versículos da Bíblia que estavam relacionados àquilo que ela estava sentindo. Falei para ela: mãe, você vai fazer essas orações, você vai confessar essas palavras, você vai aprender a argumentar a Bíblia. Por exemplo, a ansiedade. Eu estou ansiedade, vou lá no hospital tomar um negócio na veia lá para poder trabalhar a minha ansiedade. Ai meu Deus, eu estou... Esse é um argumento de quem não tem Bíblia. Porque quem tem Bíblia vai recorrer às verdades de Deus. Eu já senti ansiedade. Eu já tive, pode se chamar talvez de uma crise de ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é excesso do futuro. Eu estou preocupado demais com o que vai acontecer ainda, nem aconteceu. Então, depressão, excesso do passado. Estresse, excesso do presente. Ansiedade, excesso do futuro. Então eu estou ansioso lá com o futuro. Aí eu vou para a Bíblia. Aí eu vou ler os textos bíblicos. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí na minha oração eu vou falar isso para Deus, os argumentos. Deus, eu estou ansioso. Estou me sentindo mal com essa preocupação. A tua palavra diz que eu devo lançar diante do Senhor a minha ansiedade. Então eu quero colocar diante de ti agora, Deus. Eu quero fazer o que a Bíblia está me ensinando. Se a tua palavra é a verdade, então está aqui minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim, a tua palavra diz. E assim eu vou argumentando com Deus aquilo que está me afligindo. Eu não simplesmente me contento: estou aqui com a enfermidade, fazer o quê, né? Todo mundo fica doente. Não.
Se eu caminho pelas verdades de Deus, eu pego aquele problema que eu estou enfrentando no momento e eu tento construir argumentos bíblicos para mim orar em cima daquilo. E quando eu começo a orar em cima daquilo, baseado nos argumentos de Deus, vamos dar um exemplo, uma coisa banal. A menina está lá na igreja e não consegue arrumar um namorado. Ai meu Deus, não consigo arrumar um namorado de Deus. Ela vai construir os argumentos bíblicos. Deus faz com que o solitário viva em família. Salmo 68. Ela vai lá, pega o salmo e ela faz essas declarações. Deus, o Senhor disse na tua palavra. Foi o Senhor que disse. Porque o compromisso de Deus é com quem? É comigo? Não, o compromisso de Deus é com a sua palavra. A Bíblia fala assim: e Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então Deus gosta desse tipo de oração. Quando eu e você aprende a fazer esse tipo de oração, argumentando com Deus, Deus fala assim: não vou te ouvir. Aí você fala: Deus, mas o Senhor falou isso na tua palavra. Deus, mas o Senhor falou isso aqui na tua palavra, está escrito. O Senhor falou que na cruz as nossas enfermidades foram levadas. Então eu não posso aceitar Deus. Deus, não é ignorância, não é que eu quero ser ignorante, não é que eu quero pegar e tratar a medicina como algo ruim, não, mas é que eu quero acreditar na Bíblia. Se a tua palavra é a verdade, e o Senhor disse a respeito da minha enfermidade que ela já foi tirada, eu não quero conviver com ela. Em nome de Jesus eu faço declarações sobre esse assunto. Argumentos. Sabe, tem muito cristão, não sei se você lembra de uma propaganda que tinha do Estadão, jornal, o Estadão. Quem lembra do Estadão, jornal? Quem não lembra é mais Nutella, então. Mas fala assim, ó, se você quando uma pessoa estava sem assunto, sentou para conversar, não tem assunto, aí o que a pessoa falava para outra? Lê o Estadão. Lê o Estadão para ter assunto. Então por que a minha oração não dura? Por que eu vou falar com Deus e a minha oração é tão curtinha? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia para ter argumento. Se você não lê a Bíblia, você não vai ter argumento. Você vai ficar falando só com Deus as coisas que você acha, só as coisas do seu sentimento, só as coisas do que você está sentindo ali na hora. Agora, quando você lê a Bíblia, você começa a orar a palavra. Deus, a tua palavra diz isso. Deus, a tua palavra diz aquilo outro. A tua palavra diz: Senhor, os meus filhos. Josué capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí você vai fazendo declarações sobre a tua família. O meu casamento está ruim. O meu casamento não sei o quê. Aí você pega lá textos bíblicos que são verdades da palavra de Deus sobre a tua família. Aí você fala assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo te irá bem. A sua esposa será como a videira frutífera, e seus filhos como rebentos da oliveira em volta da sua mesa. E você começa a fazer declarações da palavra de Deus sobre a tua família. Isso é importante. Isso chama-se argumentos. Eu preciso ter argumentos. Deus falou comigo. Deus falou não para mim. Beleza. Às vezes Deus vai falar não para ver o seu argumento. O não para essa mulher, o não atender ela, não ouvir ela, provocou nessa mulher uma possibilidade dela argumentar com Jesus. Então, quando você estiver diante de Deus, aprenda a colocar argumentos diante do Senhor. Olha o que ele diz para Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte, não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Ele começa dizendo exatamente disso, não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Por que ele fala para Josué que Josué tem que falar as palavras desse livro? Por que falar? Não, está aqui no meu coração. Não, você precisa aprender a falar as palavras do livro. Então isso é um modelo de argumento de oração. Então quando eu for orar para Deus, eu vou separar. Qual que é a minha demanda? Minha demanda é essa daqui. Qual que é a demanda
então essa daqui eu vou pegar, vou separar e vou começar a fazer declarações bíblicas acerca disso. Até falei para minha mãe pegou lá o papel, com ela guardou, falei para ela: mãe, você vai ficar falando tanto isso, que isso aí você vai decorar. É assim que decora a Bíblia, é assim que você grava os textos bíblicos, de tanto que você fica ruminando aquele texto. Eu li a Bíblia toda em um ano. Eu não quero saber quanto tempo você leu a Bíblia, eu quero saber o quanto você absorveu. Porque ler a Bíblia toda em um ano não muda nada. Eu li a Bíblia toda em um ano, correndo. É melhor você ler um texto da Bíblia e transformar ele numa verdade construída dentro de você, do que você ler a Bíblia toda e não absorver nada. Então, pegue os textos bíblicos, argumente em cima desses textos. E a terceira característica dessa mulher, Jesus, depois que realiza um milagre na vida dela, põe para nós, por favor, lá o texto, Kaique, Mateus capítulo 15, versículo 27. Põe o 27. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem a das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí no 28, olha o que Jesus fala. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Uau! Então a terceira característica dessa mulher é a fé dela. A sua fé é grande, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Jesus não falou mais nada, ela argumentou com Jesus, usou os argumentos certos, e Jesus fala: sua fé é grande. E a terceira característica aqui é a fé dessa mulher. E aqui eu vou falar com você nessa manhã sobre os tipos de fé. Porque fé tem tipo. Fé não é do mesmo tamanho para todo mundo, fé não é igual para todo mundo. Então fé tem tamanho. Fé pode ser diminuída e fé pode ser aumentada, segundo a Bíblia. Por exemplo, essa questão de fé grande, Jesus também se impressionou com a fé de outro personagem da Bíblia que eu quero compartilhar com você. Mateus capítulo 8. Outro personagem que teve a admiração de Jesus pela sua fé. Gente, o que é uma fé saudável? É uma fé que não é mística. Por quê? Porque tem muita fé dentro da igreja evangélica mística. A pessoa até acredita, mas ela só acredita se lambuzar ela com azeite. Ela só acredita se der um amuleto para ela, uma vassoura, uma meia, um lençol, uma fronha de travesseiro, um chaveiro, uma arca da aliança, uma camiseta. Esses dias eu fui num lugar e o cara falou assim para mim, eu não estou rindo da fé dele, tá? Só que a fé precisa ser canalizada no lugar certo. Ele falou que ele montou o comércio dele num lugar onde era uma igreja. E aí eu falei: aqui era uma igreja antes, né? Ele falou: era uma igreja. Aí ele falou assim: eu nem pintei aquela parede. Tá desde quando é igreja? Porque eu acredito que tem alguma coisa boa naquela parede. Falou pra mim: eu nem pintei a parede quando era igreja, eu deixei aqui, ó. Por quê? Porque tem uma coisa boa aqui nessa parede. Isso é uma fé mística. Esse tipo de fé não agrada a Jesus. Por isso você olha aqui na igreja evangélica, você não vai ver nenhuma imagem aqui, ó, respeitando todas as religiões, mas nós não temos imagem de nada. Não tem amuleto, não tem chofar, não tem candelabro, não tem talite, não tem toalha de Israel, não tem bandeira, não tem nada. Por quê? Porque isso pode sim, em algumas pessoas, pode gerar uma fé mística. Então Jesus quer que você tenha uma fé baseada simplesmente na sua palavra. Olha o que diz a Bíblia, que interessante. Mateus 8, do 5 ao 10, diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo ajuda. Mais uma pessoa que procura Jesus para pedir ajuda. Vai lá. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu vou lá curar ele. Vou lá. Tá bom, então, seu servo está doente? Eu vou lá na sua casa agora. Esse cara, ele teve um comportamento anormal. Esse camarada aqui é o cara que mais impressionou Jesus na Bíblia. Porque olha o que ele vai dizer para Jesus. Vai lá, 8. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber você na minha casa, debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Eu não posso receber o Senhor na minha casa. Talvez ele não se achou digno, talvez a casa dele não era um lugar legal para receber. Ele falou: não, eu não quero nem que o Senhor vá.
Eu tenho vergonha do meu estilo de vida, eu nem quero que você vá. Mas se eu só falar uma palavra, está resolvido o meu problema. Continua. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Eu digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus fez o quê? Admirou-se e disse aos que o seguiam. Olha as palavras de Jesus. Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel, Israel é o lugar da fé, eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Esse camarada, a fé dele é impressionante. Por que Jesus falou que a fé dele era tão grande? Porque a fé dele não estava baseada no toque, a fé dele não estava baseada em amuletos, a fé dele não era mística, mas a fé dele era pura na palavra de Jesus. Somente a fé na palavra de Jesus. Vamos fazer aqui no final aqui. Se eu fizer, gente, nós vamos fazer o corredor dos milagres. Você vai passar aqui e aí você vai ser curado. O povo gosta dessas coisas. Porque o que é mais fácil? Eu fazer o corredor dos milagres para todo mundo passar e sentir que o toque de Deus, ou eu dizer assim, gente, está todo mundo curado aqui agora? O que você acha que desperta mais fé na gente? A primeira opção ou a segunda? Não precisa responder não. Primeira. Porque a gente é místico. A gente gosta dessas coisinhas. Gente, passa todo mundo aqui que agora eu vou ungir todo mundo com óleo que eu trouxe de Israel. Aí todo mundo, ai meu Deus, o óleo de Israel, Senhor, o óleo de Israel. Aí passa, e vai embora para casa tudo feliz. Agora, se eu falar assim, gente, tá todo mundo curado aqui. Aí o pessoal fala, que sem graça, pastor. Tá todo mundo curado. Sabe? Parece Naamã, né? Naamã foi lá na casa do profeta e queria que o profeta tocasse e não sei o que e tal. Então é mais ou menos assim. Então a fé grande, a fé que impressiona Jesus, é uma fé na palavra. É uma fé naquilo que Jesus fala, naquilo que Jesus menciona. Mateus capítulo 8, versículo 23. Ele fala, nem em Israel eu conheci alguém que tivesse tanta fé. Logo, olha só, a gente leu agora, um pouquinho acima, capítulo 8 ainda, do 5 ao 10. Agora a gente vai pular para o versículo 23. Olha o que Jesus tem que enfrentar no 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Acabaram de ver o milagre lá, da fé do cara. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Por que Jesus estava dormindo, gente? Tudo que Jesus fez é intencional. Todo passo de Jesus é discipulado, é treinamento. Jesus está dormindo no barco. Para quê? Para que aqueles discípulos manifestassem a sua fé. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. O que ele fala? Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então ele levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa a bonança. Então olha que interessante. O que Jesus esperava dos discípulos? Que só quando ele acordasse, ele falasse, Jesus, você não sabe o que aconteceu. Enquanto o Senhor estava dormindo, um vento forte veio, o mar começou a chacoalhar tudo. Nós nem precisamos acordar o Senhor, nós mesmos resolvemos o problema. Com a fé que a gente tem no Senhor, com a fé que a gente tem nas suas palavras. A gente já mandou o mar ficar quieto, a gente já mandou o vento acalmar. Mas não, eles vão lá desesperados e acordam Jesus. Gente, sem contar que é chato ser acordado no meio do sono, não é verdade? Então Jesus já deve ter acordado meio aborrecido ali. Aí ele olha para os caras e fala assim, meu, vocês não têm fé não, cara? Vocês acabaram de ver o centurião demonstrando a sua fé. Vocês foram me acordar para resolver um problema que vocês poderiam ter resolvido. Como que Jesus quer que a gente caminhe, gente, como igreja? A gente tem que caminhar fundamentado nas palavras de Jesus. Homens de pequena fé, muitas vezes nós somos. Jesus quer que nós tenhamos uma grande fé, como a fé da mulher cananeia, como a fé do centurião. João capítulo 20. Tipo de fé. Então eu falei da fé grande,
da fé pequena, e agora eu vou falar da fé zero. Fé zero, vamos lá. João 20, 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Porque Tomé tinha duvidado, ele não estava na primeira reunião. Então Tomé tinha duvidado, falou assim: ah não, acho que não ressuscitou não, acho. Aí Jesus tem que aparecer para ele, fala: põe o dedo aqui, toca aqui na minha ferida. Para de ser incrédulo, Tomé, para de duvidar, Tomé. E aí Jesus conclui com essa frase: disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu, porque acreditou. Aí é o que ele fala, 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Isso é uma fé forte. A fé forte não é a fé que tem que ver para acreditar, é a fé que acredita sem ver. Essa é a fé que Jesus espera de mim e de você. Não é uma fé que tem que ver as coisas, que tem que ver o amuleto, que tem que ver o objeto, que tem que mistificar o negócio. Não, a fé que vai impressionar a Deus, no bom sentido. É a fé, é quando a gente caminha numa fé baseado nas palavras de Deus, naquilo que Jesus disse. Lucas capítulo 5, versículo 5. Olha que interessante isso. Esse texto aqui também é muito interessante, porque Pedro, ele de vez em quando ele dava umas bolas dentro e outras bolas fora. Pedro era terrível. E olha o que ele faz aqui. Simão respondeu: mestre, eles estão num barco. Jesus mandou ele levar o barco para o meio do rio, do mar, para fazer a pescaria. Aí ele fala assim para Jesus: nós esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Trabalhamos toda a noite e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Exatamente isso que Deus espera de mim e de você. Quando você se rende e fala assim: Deus, na minha concepção humana, na minha razão, eu não consigo visualizar isso, eu não consigo enxergar dessa forma, mas porque é o Senhor que está dizendo, eu vou lançar a minha rede. Porque é o Senhor que falou: sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Sobre o que o Senhor fala. Então eu não preciso do toque do pastor, eu não preciso do óleo na minha cabeça, eu não preciso nada disso. Eu só preciso da palavra de Deus para caminhar dentro daquilo que Deus quer para a minha vida. Só isso que eu preciso, mais nada. A palavra de Deus me basta, a palavra de Deus me é suficiente. Tenha uma fé sólida, uma fé baseada no que Jesus disse. E o versículo 6 fala que depois que ele obedece, que ele lança as redes, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. A rede rasgou de tanto peixe que eles pegaram. Por quê? Porque eles decidiram caminhar sobre uma palavra, a palavra de Jesus. Decida como o centurião fez, decida como a mulher cananeia fez, caminhe sobre a palavra de Jesus. Por que eu estou pregando isso? Isso é tão libertador para nós, igreja. Isso é libertador, porque eu poderia muito bem estar pregando aqui alguma coisa para te prender a mística da igreja, porque a igreja evangélica inventou que tem que ser místico o negócio. Ah, Deus, aqui é o santo templo de Deus, porque aqui é o altar. Aqui não é altar, querido, isso aqui não é altar, isso aqui é um palco. Isso aqui não é altar, aqui não é santo. Quem é santo é você, não é o púlpito que é da igreja que é santo.
Mas o povo não gosta, o povo quer, eles precisam ter um amuleto, eles precisam ter alguma coisa para agarrar. Se desvencilhe disso, se liberte disso. Tenha uma fé suficiente na palavra de Deus. Desprenda disso. Agora eu vou lá, prego, a pessoa sai da idolatria das imagens e entra na idolatria do lenço. Sai da idolatria da imagem e entra na idolatria da vassoura. Não, uma fé saudável é uma fé que a palavra de Deus basta. Lucas 17, versículo 3. Tomem cuidado. Se o irmão pecar, repreenda, e se ele arrepender, perdoa. Olha que interessante isso. Fala só, toma cuidado, ó. Se o irmão pecar, repreendam, e se ele se arrepender, perdoa. Aí os discípulos, ouvindo essa verdade, vamos lá, versículo 4. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e dizer, estou arrependido, perdoa. Aí os discípulos vão falar o que para Jesus? Vamos lá, 5. Os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque eles não estavam tendo fé para caminhar nessa verdade do perdão. Querido, então quando eles falam aumenta a nossa fé, entende-se que fé pode ser aumentada. Hoje você chega no ambiente da igreja com um tipo de fé. Talvez hoje você chegou como Tomé aqui. Talvez outros estão como os discípulos no barco, com uma pequena fé. Mas a expectativa do mundo espiritual, que vai movimentar realmente o mundo espiritual, é a fé do centurião, é a fé da mulher cananeia. Aumenta-nos a fé, Senhor. Nós queremos uma fé aumentada. Romanos 10, 17, para a gente encerrar. Quer ter a fé aumentada? Esse texto aqui explica para nós. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Fé é aumentada de acordo com a exposição bíblica que eu tenho na minha vida. Por isso que nós sempre desafiamos você não ser um crente de domingo só. E ser um crente não domingueiro não significa estar todo dia na igreja, mas ter a vida de Deus todos os dias fluindo em você. Relacionamento com a Bíblia, relacionamento com a oração, relacionamento com a intercessão, relacionamento com o jejum, relacionamento com as práticas espirituais, para aumentar a sua fé. Quer ver uma coisa oposta à fé? Oposta à fé é você ficar muito diante das notícias do dia a dia. Economia, liga lá para assistir economia. Ai meu Deus, sua fé vai cair, vai ficar pior que o Tomé. Por quê? Porque o mundo está falando tudo aquilo que a Bíblia não fala. Eu não estou ensinando você a ser ignorante, eu não estou ensinando você a não ser uma pessoa informada, nada disso. Você pode até ser informado, mas você não processa aquilo com a cosmovisão mundana, mas uma cosmovisão de Deus. Olha para aquele cenário e fala assim. Uma vez perguntaram para o pastor, eu não lembro agora se é o Cláudio Duarte, mas perguntou assim, o pessoal falou, você viu aí? Você viu aí que estão comentando, vai ter uma crise está vindo aí para o Brasil. Uma crise forte aí financeira está vindo para o Brasil. Ele falou, eu ouvi falar, eu não vou participar não. Não vou participar. É mais ou menos assim, isso é fé. O que está vindo para o Brasil não está vindo para você, meu irmão. Pastor, mas isso não é utopia não, que isso é fé. Isso é caminhar na fé. Então, recapitulando, essa mulher teve essas 3 características importantes. Ela foi uma intercessora. Ela realmente teve essa posição de intercessão. Ela tinha argumentos. E ela teve uma fé que impressionou Jesus. Vamos ficar de pé nessa manhã.
Sabe o que nós queremos para a sua vida, como igreja? Que assim como os discípulos estavam naquele barco, diante de uma situação adversa, tempestade, a gente não quer gerar dependência sua em relação à igreja. Igreja não é lugar para você vir aqui depender de homens. Aqui é a celebração onde a gente se reúne para adorar Jesus, só isso. A gente se reúne para vir adorar Jesus juntos. Um monte de pecador reunindo para poder dizer: Jesus, o Senhor é o nosso Salvador, só isso. Aqui não tem superman, não tem super pastor, não tem super músico, não tem nada. Aqui é um bando de gente podre que precisa de Jesus. É isso. Então não é gerar dependência. Eu vou lá para o pastor orar por mim. Querido, quando você estiver no momento da adversidade, se levanta naquela situação. Manda o vento ficar quieto. Manda o mar parar a sua agitação. Se posicione. Fique no lugar que Jesus escolheu para você. Então para que eu vou vir na igreja, pastor? Você vai vir na igreja, sabe por quê? Porque você ama Jesus e quer estar com seus irmãos reunidos para declarar o nome dele, para exaltar o nome dele. E os meus problemas diários, pastor? Não é o Senhor que vai resolver, não? Eu não, meu irmão, não tenho esse poder. Algum deles eu vou estar até dormindo, igual Jesus. E não quero ser incomodado. Porque você precisa sobreviver com a fé que você tem. Você precisa sobreviver. A fé que a gente tem, ela é revelada por aquilo que a gente fala. Quer saber se você tem fé? É fácil. Começa a ver o que você está falando, porque a tua fé vai ser revelada naquilo que está saindo da sua boca. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Se você tiver intercessões para fazer agora, você vai fazer intercessões agora.